Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. É bom estar de volta ao fim de quase 2 meses para iniciarmos uma nova série. Vamos começar a primeira carta de Pedro. E eu acredito que a primeira carta de Pedro vai ser muito importante para mim e para quem me ouve. E Pedro vai ter como mote em toda a sua carta, embora existam subtemas, algo que ressalta bastante na carta de Pedro é o tema da esperança. Okay? E eu acredito que isto é extremamente importante para nós, não só pela questão circunstancial em que nós vivemos atualmente por causa da pandemia, mas porque a esperança faz parte deste tripé que segura a nossa alma. E a nossa alma é aquilo que de mais essencial existe em cada um de nós. Okay? E esse tripé que sustenta a nossa alma, o tripé que segura e que mantém a nossa alma e que faz com que nós não a percamos, é constituído pela fé, a esperança e o amor. Okay? A fé, a esperança e o amor. Tirares um destes pés é fazer cair tudo. Até porque eles estão interligados. Absolutamente interligados. Não dá para tirares a fé e continuar com esperança. Impossível, ok? Da mesma forma, não dá para dizermos que temos fé se não recebemos um amor e se não vivemos em amor, ok? Então a fé, a esperança e o amor são o tripé da nossa identidade. Portanto, a esperança é absolutamente essencial na estrutura do nosso ser, que depois se manifesta para tudo na vida, ok? Então a esperança não é só aquela ideia de que as coisas vão ficar bem, de que eu acredito que amanhã, eu acredito que em relação ao meu emprego, eu acredito que em relação à minha família. Não é só essa expectativa quanto às coisas, a esperança é muito mais, ok? A esperança é um movimento interior, ok? Que nos impulsiona para as várias realidades que nós enfrentamos, a realidade das responsabilidades, dos dramas e dos imprevistos, da dor, do sofrimento, a realidade da missão na qual nós estamos colocados. Então, a esperança é este movimento interior e que é alimentada por algo externo, por algo exterior, que tem que ser superior a todas essas coisas diante das quais nós temos que dar resposta, ok? Mas sobre a esperança em si nós falaremos melhor amanhã. Agora, o que é certo é que todos nós precisamos de esperança, porque todos nós, todos os dias, temos que fazer estes movimentos de irmos em direção às várias realidades que nós enfrentamos. Realidade de responsabilidade, realidade do sofrimento que está lá, realidade da missão, realidade da família, realidade de tudo o que está à nossa volta. Nós temos de fazer este movimento se queremos continuar vivos, se queremos continuar a caminhar nesta vida, ok? Então, para isso, a esperança é o combustível para nós fazermos esse movimento de instalação na realidade, ok? Com alegria, ok? Não nos arrastando, mas com motivação, com entrega, com presença, ok? Que é isso que é esperado de nós. Que nós estejamos onde estejamos a fazer tudo como se fosse para o próprio Deus. A fazer tudo servindo sacrificialmente, a fazer tudo tendo em vista aquilo que é exterior a nós e não só aquilo que é para o nosso próprio interesse. E é isso que vai alimentar depois o nosso interior, ok? Então a esperança é este combustível, ok? Nós precisamos de alimentar este combustível, precisamos fortalecer a nossa esperança, ainda para mais num mundo, agora sim, que se apresenta tão inseguro, que se apresenta tão difícil, tão duro, tantas vezes, ok? Então precisamos alimentar a nossa esperança, Deus sabe disso. E por isso Deus falou com Pedro. E Pedro escreveu esta carta para nós, ok? Então vamos ler hoje só os primeiros 3 versículos. Hoje é apenas algo introdutório, mas eu acredito que mesmo só nestes 3 versículos já vamos encontrar algo extremamente significativo e importante para nós. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 até 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Ok, em primeiro lugar, temos aqui o autor da epístola.
Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro que caminhou com Jesus. Pedro que viu Jesus, viu a ação de Jesus. Pedro que viu a interação de Jesus com as pessoas com quem ele se cruzou. Pedro que viu os milagres de Jesus. Pedro que ouviu os ensinos de Jesus. Pedro que viu o Jesus morto e ressurreto e ascendido aos céus. Okay? Pedro é o autor desta carta, um dos apóstolos, um daqueles que foi enviado por Jesus. Okay? Um daqueles que é a pedra, uma das pedras dos alicerces, dos fundamentos da igreja. Okay? Então, ele escreve a quem? Pedro escreve aos eleitos que são peregrinos. Okay? E aqui vamos entrar na identidade, okay? Vamos entrar na identidade do público-alvo de Pedro. Okay? São eleitos da diáspora. Okay? Eleitos da diáspora, ou seja, das pessoas, as pessoas que estão espalhadas por vários lugares. Aquilo fala do ponto da Galácia, Capadócia, da Ásia, da Bitínia. Okay? São forasteiros, são peregrinos. Okay? E nós somos peregrinos nesta vida. Nós somos forasteiros. A nossa pátria é outra. A nossa identidade, e Pedro destaca isto aqui, é verdade que ele estava a escrever a crentes de vários lugares, mas fica realçado, como depois se vai ver também ao longo da carta, de que a nossa herança não é daqui, como vamos ver mais à frente no capítulo 1. A nossa herança é de um outro lugar. A nossa perspectiva, os nossos olhos devem estar colocados na pátria celestial, ok? Então, nós não somos daqui. Nós somos forasteiros. E a implicação disto é que nós devemos ter uma ligação com a realidade do aqui e do agora, não sendo construída na expectativa de que vamos ficar aqui e de que vamos investir todas as nossas fichas, todos os nossos recursos, todas as nossas emoções, tudo naquilo que é temporário e naquilo que é desta vida imediata. Okay? Claro que tem que haver investimento nas coisas desta vida, em pessoas que moram nesta vida, okay? Mas o investimento nessas pessoas é tendo em vista a alma delas, e a alma delas é eterna. Okay? Então, embora possamos investir em coisas desta vida, em recursos financeiros, por exemplo, mas para quê? Para que é que vamos investir em termos mais recursos financeiros, em termos mais recursos materiais? Para a generosidade, para a missão, para aliviar o sofrimento daqueles que estão a sofrer. Okay? Então estão a perceber, não é, embora possamos investir nas coisas desta vida, é tendo em vista algo muito além. Okay? E é isso que nós temos que ter em perspectiva quanto à nossa identidade. Okay? Quanto à nossa identidade. Não somos daqui, nós somos do outro lugar. E o facto de sermos de outro lugar tem que fazer com que nós vejamos, avaliemos e vivamos a nossa vida em função dessa mesma perspectiva. Okay? Então, somos peregrinos nesta vida. Estamos de passagem. Okay? Estamos de passagem. Isto deve mudar o nosso relacionamento com as coisas nesta vida em função da eternidade. Okay? Um segundo aspecto em relação à nossa identidade. E aqui é muito importante e muito belo. Os leitores de Pedro e nós somos alvo do movimento da Trindade. Okay? E nós temos aqui presente a Trindade. Os eleitos, que além de peregrinos, os eleitos são escolhidos, são eleitos segundo a presciência do Pai. Okay? Nós fomos eleitos, como Paulo diz aos Efésios, antes da fundação do mundo. Escolhidos segundo o beneplácito, como disse Paulo em Efésios, segundo a boa vontade, a determinação da boa vontade do Pai. Fomos escolhidos. Não com base nos nossos méritos, não com base no facto de Deus saber que nós iríamos querer nele mais à frente, porque isso não seria eleição, ok? Seria apenas prever uma coisa que iria acontecer, não haveria necessidade de eleição, ok? Então, ele, dentro dos decretos eternos, daquilo que ele determinou desde toda a eternidade, Deus nos escolheu, ok? Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para sermos parte do seu povo, para sermos seus filhos. Então o Pai nos escolhe para nos fazer seus filhos, para nos tirar de um lugar de perdição, de desesperança, para fazer de nós filhos. Então fomos escolhidos. Okay? Fomos escolhidos. Não por nada que haja em nós, muito pelo contrário. Não por nada que haja em nós, mas pela determinação da boa vontade
de Deus. Okay? E isto escapa ao nosso entendimento. Segundo, então estamos a falar deste movimento da Trindade. Somos alvo do movimento da Trindade em que o Pai nos escolhe. Segundo, o Espírito nos santifica. Ou seja, o Espírito nos separa. O Espírito tira-nos de um determinado lugar e coloca-nos noutro. Okay? Fruto desta eleição, o Pai escolheu e por isso o Espírito vem, pega em nós, tira-nos de um lugar do reino das trevas e coloca-nos no reino da luz. Ele separa-nos para o quê? Diz-nos Pedro, para a obediência. Okay? Para obedecermos a Deus. E aqui trazemos os mandamentos de Deus que podem ser resumidos em duas grandes partes. 1, amar a Deus. 2, amar ao próximo. Okay? Então nós somos separados pelo Espírito para o amor. Okay? Para uma vida de amor a Deus e para uma vida de amor ao próximo. E o Espírito Santo faz mais uma coisa. O Espírito Santo aplica a nós a redenção adquirida por Jesus Cristo. Okay? Jesus deu o seu sangue, e este é o terceiro movimento da Trindade, e eu depois vou interligá-lo com a questão do Espírito Santo. Então, Jesus adquiriu para nós o perdão dos pecados, dando a sua vida por nós, por meio da obediência perfeita, por meio da vida de amor perfeito a Deus e a vida de amor perfeito ao próximo. E o Espírito Santo pega nessa vida de obediência perfeita e aplica a nós. E Deus passa a olhar para nós e vê essa obediência, podendo Ele assim nos justificar, nos declarar justos por meio da justiça de Cristo que nos é atribuída. Agora, não só a vida perfeita de Jesus nos é atribuída, como também a sua morte é atribuída a nós. A morte que nós merecíamos viver, a condenação que nós merecíamos viver, Jesus levou-a. Okay? Jesus viveu-a. E por isso, o perdão dos pecados pode nos ser atribuído. Então, Jesus vive a obediência que nós não conseguimos viver e morre a morte que nós merecíamos morrer. E estes dois aspectos são aplicados a nós, para a nossa salvação, por meio do Espírito Santo. Ok? Então temos este movimento trinitário em nossa direção. Ok? E isto deve fazer explodir as nossas cabeças. Ok? O Deus triuno, sempiterno, que criou todas as coisas, faz este movimento em nossa direção e isto deve estruturar a nossa identidade. Somos alvo de um amor absolutamente incondicional que nos transcende de forma completa, que nos transcende em tudo, vem em nossa direção o Pai, o Filho e o Espírito. E depois Pedro vai ter um desejo na parte final, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Okay? Que graça e paz possam ser multiplicados na nossa vida. Que possamos desejar mais graça da parte de Deus. Que possamos desejar mais paz da parte de Deus. Isto deve definir a nossa identidade. Ok? De que somos peregrinos nesta vida. De que as coisas desta vida não são o fim. O fim é a eternidade que começa aqui. E a eternidade é o que? É conhecer Deus. A vida eterna é que te conheçam, é conhecer Deus, ok? Então a eternidade é conhecer Deus e conhecer Deus é ter um relacionamento de amor com Ele que, consequentemente, deve transbordar numa vida de amor ao próximo, ok? Isto deve definir a nossa identidade, ok? O facto de sermos peregrinos e o facto de termos sido alvos de um movimento da Trindade em que o Pai nos escolhe, o Espírito nos santifica, nos separa para uma vida de amor, por meio da aplicação da obra de Jesus Cristo na nossa vida. Então que possamos refletir nestas verdades teológicas, porque elas têm implicações muito práticas, como nós vamos ver mais à frente nesta epístola. E isto vai definir a nossa identidade, vai definir a forma como nós caminhamos nesta vida, vai alimentar a nossa esperança. Então, fica comigo nas próximas vezes, vamos começar a entrar nas componentes bem práticas das implicações do Evangelho, das implicações das doutrinas que Pedro traz aos seus leitores. Okay? Deus te abençoe e até amanhã.